Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Chegando aqui para mais uma edição do nosso Webinar da Indústria, esse programa que tem um apoio institucional e o patrocínio da nossa Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Eu sou Geraldo Bastos, jornalista, editor do site Indústria News. Se você quer se informar sobre o setor industrial da Bahia e do Brasil, acesse lá www.industrianews.com.br. Também no site vocês encontram episódios anteriores do nosso programa Webinar da Indústria. Hoje a gente vai falar sobre um setor extremamente importante aqui para a Bahia. Aliás, para o setor industrial é o setor mais relevante. A gente está falando do setor de petróleo e gás, que responde aí por mais ou menos um terço da produção industrial do Estado. E só para lembrar, essa indústria tão importante hoje no Brasil, o Brasil é uma referência nesse setor, tudo começou por aqui, né? Lá em Lobato, em 1939, com a primeira jazida de petróleo, e depois a gente tem aí a refinaria Landulfo Alves, tem um processo de desinvestimento da Petrobras, que aí cria um negócio extremamente importante no Brasil, com o surgimento de novas empresas, novos negócios, e é justamente para falar sobre isso que eu trouxe aqui hoje, que a gente trouxe aqui para o nosso programa, um convidado super especial, é o Marcos Farina. Ele é advogado e CEO da Petroborne Óleo e Gás. A Petroborne participou desse processo de desinvestimento da Petrobras, tem ativos aqui na Bahia, né, Marcos? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Petroborne, né, o que é a empresa, quando foi constituída, o porquê, né, de optar por concentrar seus ativos aqui na Bahia. E aí, ao longo do programa, a gente vai falar muito sobre esse mercado. Obrigado pela sua presença aqui, Marcos. Perfeito, obrigado, Geraldo. Bom, prazer aí falar com vocês, especial aí o pessoal da Bahia, porque, como o Geraldo falou, nossos ativos estão concentrados aqui na Bahia, né? Então, isso foi uma opção que a gente teve desde lá de trás, no início da empresa, né? A Petroborne começou com a aquisição de um campo de gás no leilão da ANP, que é o campo de Iraí, fica ali no município de Ouriçangas, né? Relativamente próximo de Alagoinhas. Então, nós começamos em 2015 com a aquisição desse campo de gás, que é um daqueles campos chamados campos marginais, que a Petrobras considerava muito pequeno, né, para o custo da Petrobras, né, era um campo muito pequeno, então não era interessante economicamente. Ela colocou esse campo, devolveu para a ANP, foi colocado em leilão e nós adquirimos no final de 2015. Foi aí que começou a Petroborne, de fato, tá? Então, assim, aí a gente veio desenvolvendo esse campo, colocou ele para produzir. Em 2020, esse campo ele se mostrou ser o grande sucesso desse nicho, desses campos marginais que eu mencionei. A ANP, só para ter uma ideia, ela colocou até hoje uns 40 campos desses em leilão, e o nosso campo sozinho, em 2020, respondia por 80% de toda a produção. Então, foi o grande caso de sucesso. E foi aí na Bahia esse sucesso, tá? No campo de Iraí. Bom, aí, depois disso, a gente continuou um projeto de expansão, né? Como você mencionou, Geraldo. Então... Deixa eu só entender, a gente vai falar muito dos ativos aqui da Petroborne, aqui na Bahia, desses campos e tal. Só me fala uma coisa, Marcos, esses campos maduros, chamados maduros, são aqueles que já ultrapassaram o pico de produção, né? Que, teoricamente, quando a gente pensa, o leigo pensa, acha até que está em fase ali final de produção, né? Como é que vocês fazem para transformar esses ativos de novo em um bom negócio, ter rentabilidade com eles? Qual é o processo aí? Qual é a mágica? Não, tem várias situações aí para você revitalizar ativos maduros, né? Você tem técnicas aí de recuperação secundária, terciária, mas a verdade é que muitas das nossas oportunidades... Aconteceu algo aqui com o meu vídeo? Veja, seu vídeo parece que caiu aqui. Vamos lá. Tentar restabelecer ele aqui. Mas... Vamos lá. Pronto, voltamos. Mas, na verdade, o que há é que, assim, como esses ativos eram muito pequenos para a Petrobras, em especial esses que eu estou falando, esses campos chamados campos marginais, a Petrobras não fez investimentos na revitalização desses campos. Ela preferiu devolver esses campos para a ANP antes de tomar qualquer medida, enquanto eles ainda tinham uma produção que, para empresas de menor porte, é uma produção ainda bastante interessante. Também outra diferença é que, no nosso caso,
a nossa prioridade são esses ativos. Então, a gente dá dedicação integral, investe o que precisa ser investido, então, todas as medidas para poder melhorar a produção. Enquanto que, para empresas de maior porte, elas preferem priorizar onde estão os grandes campos. No caso da Petrobras, o pré-sal hoje em dia, né? Então, esses campos ficaram ali meio colocados em segundo plano, porque não era realmente economicamente interessante esse investimento. Mas para empresas como a nossa, é bastante interessante e a gente tem como desenvolver e tirar ainda muito gás e óleo desses ativos. Tá? Poxa, bacana. A gente tem um caso aqui, você já deu até a sua opinião, eu acho que é a sua opinião, né? Não faz mais nenhum sentido a Petrobras nesse negócio, né? Diante do pré-sal, diante da possibilidade agora da margem equatorial. Eu falo isso porque a gente tem um campo aqui importante, que é o Polo Bahia Terra, né? Que estava muito no processo de venda, inclusive, se eu não estou enganado, por um consórcio da PetroRecôncavo com a Eneva. E aí, com a mudança de governo, a mudança de comando da Petrobras e também um pouco da atuação aqui dos sindicatos, a Petrobras acabou segurando esse negócio. Mas eu acho que a nova presidente, a atual presidente, a Magna, já deu declarações que parece que vai privatizar mesmo o poço, né? O campo, na verdade. É por aí mesmo, né? Não tem muito o que a Petrobras se envolver mais nesse negócio, não, né, Marcos? Assim, economicamente, não faz sentido realmente ela manter esses campos. Assim, eu já ouvi algumas teses, né, de pessoas que trabalharam na Petrobras há muito tempo, que defendem ainda que ela mantenha esses ativos. Então, assim, por exemplo, uma tese que eles usam é que esses campos seriam úteis para treinar pessoal, entendeu? Antes de mandar para o offshore, ter ali um pouco de cola. Mas, assim, não sei se é realmente a melhor forma de tratar isso, porque, em termos econômicos, não faz sentido nenhum, tá? Mas existem argumentos para os dois lados, tá? A gente tem que entender isso. Verdade. Me fala um pouquinho agora, vamos detalhar mais um pouco sobre os ativos de vocês, né? Me parece que o campo mais importante, ou aquele que está mais no processo mais maduro, é o campo de Iraí, não é isso? Na bacia de Iraí. Fala um pouquinho da estrutura, o que é que produz, enfim, como é que está nesse momento o campo. Não, perfeito. O Campo Iraí, como eu falei, né, foi o nosso primeiro ativo, ele, em 2020, atingiu ali aquele pico de produção, né, 75 mil metros cúbicos por dia. E, bom, assim, a gente chegou nessa produção, né, esse campo se tornou esse sucesso, com uma gestão muito simplificada. Tá? Nós fizemos um acordo com uma empresa distribuidora por caminhão-feixe, então nós vendíamos o gás na boca do poço, que deixou o nosso processo bastante simplificado. Tá? Isso foi, inclusive, uma coisa inovadora na época, né? Não era usual. O transporte por caminhão de gás comprimido ele não era usado para transportar gás de campo diretamente, de campo de gás, só gás das concessionárias de locais onde existiam, para onde não existiam interligação com dutos. Então, já foi uma inovação esse contrato, né, que a gente teve naquela época, e também a gente adotou outras medidas que viabilizaram, né, economicamente esse campo. Por exemplo, adotamos uma coisa também inovadora, que é um duto flexível para o transporte de gás na interligação entre os poços. Então, nós temos ali um duto de 4 quilômetros flexível, que é um duto que não era usado. Tinha um caso no Brasil, a Petrobras utilizou lá no Amazonas, mas não era usado. E nós conseguimos implementar isso comprando de um fabricante, inclusive local aí da Bahia, né? Então, prestigiando aí a indústria local. Então, assim, foram inovações que a gente foi fazendo para simplificar o processo. Então, a instalação dessa nossa interligação desse duto levou uma semana, porque foi muito rápido. Tinha 2 emendas, ao invés de fazer no modelo tradicional, com 400 soldas e levando aí mais de 1, 2 meses. Então, assim, essas medidas a gente sempre foi adepto, né, de inovações, novas tecnologias, novas soluções. Isso, eu acho que ajudou muito aí no desempenho. Né? Então, nós consolidamos aí o campo Iraí como um grande sucesso nesse nicho aí de campos marginais. Fomos muito felizes com isso. E aí, depois, partimos para novas aquisições. Fale aí desses novos... Primeiro, aí tem os blocos exploratórios, né? O TUC, né? TUC.
e o REC. Aí nós avançamos nos estudos no Campo Iraí e chegamos à conclusão que tinham reservatórios, né, que poderiam se estender ou ter análogos similares no bloco exploratório ao lado, no lado oeste do Campo Iraí. Então, para garantir essas reservas, nós acabamos comprando, num leilão da ANP, né, da oferta permanente, compramos esse bloco, que é o bloco TUC 172, fica adjacente ao Campo Iraí. Com isso, a gente ficou com um conjunto ali, que é um ativo de gás, tá? Ali não tem petróleo, é um ativo eminentemente de gás, e na bacia do Tucano Sul. Sim. E esse bloco, nós estamos avançando com os estudos dele, ele tem se mostrado bastante promissor também. Depois veio o campo de Bela Vista, que vocês compram da Imetame, não é isso? Isso, mas antes ainda do campo Bela Vista, tem 2 outros ativos, né, 2 blocos exploratórios na bacia do Recôncavo, que nós compramos também, em 2022, também no leilão da ANP. Esses ativos, voltando aí um pouco ao que você falou lá no início quando você estava apresentando aí a entrevista, esses blocos eles ficam ao lado, adjacente, da mesma forma que o TUC 172 fica adjacente ao Iraí. Caiu a sua imagem. Caiu a imagem. Vamos voltar aí. Da mesma forma que o TUC 172 fica adjacente, né, conectado ao Campo Iraí, nós compramos 2 blocos exploratórios que ficam também adjacentes a 2 campos muito importantes da Petrobras, que inclusive estão nesse polo que você mencionou, que é o polo Bahia Terra. Um deles é o campo Buracica, que fica logo abaixo de Alagoinhas, e o outro é o Taquipe, que fica mais abaixo ainda, uns 30 quilômetros abaixo. Então, esses campos são campos daqueles primeiros da Petrobras, já produzem aí há mais de 50 anos, 60 anos, e já produzem bem. O Buracica, por exemplo, já produziu cerca de 200 milhões de barris. Então, nós formamos uma parceria com um grupo de geólogos, ex-Petrobras, muito experientes, e eles nos aconselharam, né, e nos assessoram dentro desse projeto, dentro dessa parceria, para tocar esses blocos exploratórios. E aí os estudos vêm avançando, nós fizemos reprocessamento, reinterpretação, e os estudos apontam que tem ali muito potencial de coisas similares, né, análogas ao campo Buracica e ao campo Taquipe. Então, estamos acreditando aí num potencial gigante aí para esses blocos exploratórios, tá? Tanto o REC 103 como o REC 165. Perfeito. Aí depois vem o campo de Bela Vista, né? Já é um campo de petróleo, né? Exatamente. Esses blocos que eu mencionei são para petróleo, tá? O foco deles é petróleo, e também aí veio esse que você falou, o campo Bela Vista. Esse nós compramos da Imetame. Esse não foi por leilão da ANP, é o único ativo que a gente não comprou nos leilões da ANP. Então, foi da empresa Imetame. É um campo de petróleo, é um campo que fica numa região muito, uma produtora de petróleo, tem campos da Petrobras muito importantes também nessa região, e o nosso campo ele é um campo pequeno, mas ele fica bem no meio, entre 2 campos muito importantes da Petrobras, que produzem muito bem até hoje também fazem parte aí do polo que restou com a Petrobras, e assim, a gente acredita também que, embora ele seja um campo pequeno, ele é muito interessante, e aí estamos pretendendo. Acabamos de assinar o aditivo ao contrato de concessão, né, quando de fato transferiu o campo para nós, tem aí cerca de 1 mês. Então, é bem recente, e agora nós estamos aí avançando com os estudos e vamos iniciar muito em breve o desenvolvimento desse campo, com algumas reentradas nos poços, em 4 desses poços. Tem 6 poços perfurados, nós vamos reentrar em 4 deles para colocar em produção. Bacana. Você já falou isso na intervenção anterior, a logística de distribuição já é na boca do poço, como vocês falam, né? Uma empresa pega e distribui para quem? Para a indústria aqui da Bahia mesmo, Marcos? No caso do gás, né, daquele lá do Campo Iraí, é o caminhão de gás comprimido, ele pega e leva e distribui para clientes finais da distribuidora, que são indústrias aí da região. Sim. Ou a própria concessionária de gás também pode receber esse gás. Então, no caso do gás, é isso. Bacana.
Eu estou conversando com o Marcos Farina, ele é CEO da Petroborn. Marcos, me fale agora de investimentos. Eu imagino que vocês estão aí planejando coisas importantes, tem um programa de investimento importante aqui para a Bahia. Fala aí valores, recursos, para onde vai ser direcionado esses valores. Não, perfeito, sem dúvida. Exatamente. Agora que nós consolidamos já a empresa com 5 ativos, todos extremamente promissores, é a hora da gente botar esses ativos para produzir todo o potencial deles. Então, a nossa ideia agora é tirar o potencial todo desses ativos, começando pelo Campo Iraí, que, embora ele já esteja produzindo, já, né, produz bem já há bastante tempo, lá desde 2019, né, em 2020 atingiu o pico, e tem muita coisa ainda que nós descobrimos no Campo Iraí para ser desenvolvido. Então, nós fizemos uma campanha sísmica, fizemos reprocessamento, isso apontou para alguns potenciais leads ali que a gente pretende perfurar agora na sequência. Então, o plano de investimento, a empresa contempla a perfuração de 3 poços no Campo Iraí. Depois nós vamos ter uma previsão, ainda precisa ser confirmada, de mais 3 poços no bloco TUC 172. Então, teremos um total de 6 poços novos nessa região, né? Nessa região que contempla o bloco e o campo. Temos já 3 poços produtores hoje, então ficaremos com 9 ativos ali nessa região, que é uma região de gás. Sim. Depois nós pretendemos perfurar 2 poços no REC 103 e 1 poço no REC 165. Então, aí já é petróleo, é a outra fase do investimento. E no campo Bela Vista, num primeiro momento, a gente pretende reentrar nos poços. Então, vamos reentrar em 2 poços, depois vamos reentrar em mais 2, e, dependendo dos resultados que a gente obtiver nos estudos, né, durante a reentrada nesses poços, a gente poderá partir para perfurar alguns poços. Se a gente quiser equilibrar a densidade de poços com os campos vizinhos da Petrobras, teria espaço aí para muitas perfurações ainda dentro do campo. Tá? Poxa, bacana. Me fale uma coisa, ainda há muitas oportunidades aqui na Bahia, nesse setor? Você enxerga ainda possibilidades de crescimento aqui na Bahia? Sim, enxergo sim. Nós temos a bacia do Recôncavo, né, que foi essa primeira, né, que deu largada aí no petróleo no Brasil, mas nós temos também, que é uma bacia que já está bem madura, embora ainda tenha oportunidades. Então, nós pegamos agora essas duas, né, do REC 103 e REC 165. Mas, além disso, além dessas oportunidades na bacia do Recôncavo, tem a bacia do Tucano Sul, sim, onde a gente tem esses nossos campos de gás, que é uma bacia ainda pouco explorada. Ela é considerada a nova fronteira, né? Então, assim, a quantidade de poços perfurados na bacia do Recôncavo é muito superior. Tem, sei lá, 4.000 poços contra 130 poços, aproximadamente, na bacia do Tucano Sul. Então, tem um espaço muito grande ainda para descobertas e para desenvolvimentos ali na bacia do Tucano Sul. E na própria bacia do Recôncavo ainda tem também muita oportunidade. Tá? Oh, bacana. Me fale uma coisa, no radar de vocês, em algum momento, sair um pouco da Bahia, além de expandir fronteiras, ir para outros estados? Como é que vocês analisam isso ou conversam sobre isso? Está no planejamento? Sim. A gente tem aí um pipeline de oportunidades que a gente vem estudando, e a prioridade, é claro, é o foco na Bahia, tá? Porque já tem todos os ativos, já conhece a infraestrutura local, os prestadores de serviços, fornecedores, né, os órgãos governamentais. Então, a gente já tem aí muito mais familiaridade com a Bahia. Isso é um diferencial muito positivo. Então, é claro que a nossa prioridade é por ativos na Bahia. Mas, sim, a gente está também dentro do pipeline de negócios, analisando oportunidades em outras regiões, em outros estados. Tá? Oh, perfeito. Me fale agora, Marco, da sua experiência aí nesse setor, como é que você analisa esse momento, esse mercado nesse momento no Brasil, né? Tá dinâmico, enfim, e quais são os entraves? O que é que você apontaria assim como problemas para o desenvolvimento desse mercado? Eu vejo como o mercado estando aquecido, vejo várias transações aí em andamento, muitos interessados, tá?
em diversas transações, em várias regiões. Eu acho que esse mercado do onshore ele está em alta agora. O processo de desinvestimento da Petrobras deu uma destravada nisso e viabilizou a entrada de muitas empresas nesse setor. Não foi até o nosso caso, porque nós compramos em leilões da ANP, embora nós tenhamos participado do processo da Petrobras também, participamos dele desde o início. Chegamos a ganhar um polo até grande, o polo lá em Sergipe, né? Esse não era na Bahia, esse era em Sergipe. Era um projeto grande, estávamos, né, junto com um grande fundo de private equity nesse processo, ganhamos, mas, lamentavelmente, foi na hora de assinar o contrato, era exatamente o momento lá da pandemia, da Covid, que foi março de 2020. Mas ficou um aprendizado ali muito grande, ficou o relacionamento com investidores, fundos de investimento, né? Outros players estratégicos. Então, isso deu uma dinamizada no mercado muito grande. Então, foi muito importante para a consolidação do mercado onshore de várias empresas, tanto as que ganharam clusters no leilão, como para outras que participaram e tiveram ali uma curva de aprendizado muito grande, como a nossa, tá? Como nós. Tem alguma coisa de leilão da ANP previsto para os próximos meses, enfim, alguma coisa já no radar? Não, tem. A ANP agora está adotando o sistema da oferta permanente. Sim. E foi uma decisão inteligentíssima isso, porque não tem que ficar esperando os leilões. Quando alguma empresa demonstra interesse em um ativo, ela vai lá, coloca diz para a ANP, ela tem interesse nesse setor, e aí bota uma garantia, e a ANP abre uma rodada, né, da oferta permanente. E aí, nessa hora, todas as empresas entram, escolhem também aonde querem colocar, né, as suas garantias para entrar no leilão. Então, ficou muito mais, vamos dizer assim, ficou muito mais prático, né, para as empresas e tudo. Então, foi uma medida muito, muito boa essa, muito inteligente. Tá? E, assim, de problemas que eu posso te dizer, isso. Para as empresas pequenas, tá? No caso da nossa e outras similares, ainda existe uma burocracia muito grande, tá? De regulamentação, né? Parte da ANP, dos órgãos ambientais. Então, a gente, claro, tem que cumpre tudo, mas há um custo muito grande. Então, acho que poderia ter um processo mais simplificado. Isso já está sendo trabalhado, né? Tem iniciativas aí que já estão em andamento, alguma coisa já foi feita, mas eu acho que ainda tem muito espaço aí para deixar a coisa fluir mais naturalmente, sem tanto entrave. Tem muitas coisas que são repetidas, entendeu? Você precisa mandar a mesma informação para 2, 3 locais diferentes da agência. Então, acho que poderia ainda haver aí um estudo, uma tentativa de simplificar e diminuir um pouco essa burocracia, porque para uma empresa grande ela não é tão custosa, mas para uma empresa pequena você tem que dedicar uma pessoa praticamente o tempo integral para uma equipe, né, para isso. Então, é uma coisa que poderia ser trabalhada aí pelos reguladores. Tá? Perfeito. A gente já está chegando ao final do programa, passa rápido. Deixa eu te perguntar, só se fala hoje no Brasil essa questão do tarifaço de Trump, né? Essa confusão que está acontecendo na economia. Ontem o governo anunciou uma série de medidas. Essas questões afetam o setor de vocês de alguma maneira? Não afeta? Enfim, qual a sua análise? Não, diretamente não afeta. Eu acho que num curto prazo não. Onde poderia afetar seria se isso afetar muito a atividade econômica, aí pode ter algum impacto mais à frente. Mas isso não é para agora, isso tem um tempo até que isso aconteça, isso tem um tempo. E eu não acredito que isso vai persistir, eu acho que vão acabar chegando a uma negociação, né, e ajustando isso para níveis que não vão ser tão significativos assim para a economia. Vai ter um impacto inicial, mas é uma coisa que eu acho que logo vai ser ajustada com negociação. Ok. Marcos, queria te agradecer aí a entrevista, viu? Muito bacana. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, algo que você acha relevante falar da Petroborne, desse mercado, fique à vontade. E, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Não, perfeito. Obrigado, Geraldo. Só dizer que a gente realmente acredita
que o momento para o setor é muito promissor, tá? A gente tem aí não só esse plano agora de desenvolvimento dos ativos, mas também um plano de novas aquisições, então a gente pretende aí ter um crescimento significativo agora, aproveitando o bom momento, tá? E até a atração mesmo. A gente tem conversado aí com muita gente e tem um interesse muito grande até em participar, formar parcerias e tudo, isso está bem dinâmico nesse momento, tá? Então, nós acreditamos realmente que o momento está muito positivo, muito favorável, e que a gente vai aproveitar isso aí para consolidar o nosso crescimento e a história que a gente vem tendo aí, muito positiva até hoje de sucesso, tá bom? Perfeito. Obrigado, Marcos. Conversamos com o Marcos Farina, CEO da Petroborne Óleo e Gás, mais uma vez agradecendo a FIEB, patrocinadora e apoiadora desse projeto, e até o próximo programa. Tchau, tchau, pessoal.